Fala, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, começando mais uma aula, o dia 2 de setembro, já praticamente 3, porque provavelmente eu vou postar essa aula no dia 3 de setembro. Então, tudo que a gente estava estudando ao longo das aulas, né, estávamos estudando toda a parte de ondas acústicas, e a última atividade que a gente teve foi a parte de efeito Doppler. E aí a gente vai começar a parte de luz. Então, com relação à parte de efeito Doppler, aqui, ó, nós vimos que o efeito Doppler ele ocorre exatamente quando um corpo que está emitindo som ele se desloca de um ponto para o outro. Então, nesse processo que ele se desloca, as ondas elas se encurtam de um lado e se esticam do outro lado. Isso gera exatamente aquele efeito da ambulância, né, ou do carro do Fórmula 1, né, que o cara tem ou seja, o negócio é agudo e depois passa a ser grave. A mesma coisa acontece com a luz também, né? Bem interessante. Então a fórmula que a gente utiliza é essa fórmula aqui. Nós chegamos a fazer uns exercícios, né, sobre essa parte e ficou 2 exercícios para serem feitos. 2 exercícios. Então vamos corrigir eles. Então vamos lá. Uma pessoa parada na beira da estrada viu um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1. 0,1 da velocidade do som. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990. Então você está vendo o carro lá e você já olhou o tipo de som e você já sabe de cabeça que é 990. Olha que doideira como é a física. O som ouvido pelo observador terá uma frequência D. Então a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. E aí o que acontece? A gente precisa saber se esse cara está se aproximando ou ele está se afastando. Então, ó, nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho que o observador se aproxima da gente, velocidade, no caso a fonte se aproxima da gente, então a velocidade negativa. E o observador está parado. Então, nesse caso, a velocidade do observador é 0. Então, a velocidade da fonte é negativa, né? Ele fala uma pessoa parada, tá? Então, se esse cara está parado, eu posso dizer que esse cara é 0. E ele fala que o observador se aproxima. Então, aqui a gente subtrai. Então, menos. Como é 0,1 da velocidade V, então vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Então, vamos lá. A frequência é 990 vezes V dividido por V menos 0,1, então você vai dar 0,9 V. Posso cortar esse próprio V, né? Porque não vai fazer diferença para a gente. Então vai ficar 990 dividido por 0,9. 990 dividido por 0,9, deixa eu ver aqui na calculadora. Dá 1100. Então a gente tem 1100 Hz, letra B, tudo bem? Então, achamos nossa resposta. Vamos para o próximo. Um trem parte de uma estação com um apito ligado que emite o som de frequência de 940. Enquanto ele se afasta, então se ele se afasta é positivo, uma pessoa parada percebe que esse som com uma frequência de 900 Hz. Sabendo que a velocidade do som é 340, calcule a velocidade do trem. Então aqui é diferente. Então vamos lá. Eu tenho a minha equação. Então vamos lá, a frequência da fonte que ele está emitindo é 940. Aí a gente sabe que o cara está parado, ó, uma pessoa parada. Se a pessoa está parada, a velocidade do observador é 0. E ele considera esse cara, depois eu vou substituir ele por 340. Então aqui é 340. Então vou botar aqui, ó, 340. E o que acontece? Ele se afasta. Quando ele se afasta, repara aqui, ó,
fonte se afasta, velocidade positiva. Tá, então, aqui então vai ficar 340 mais V. E é exatamente esse V que a gente quer saber. Então, eu escrevi aqui errado, aqui 900, que é o que ele escuta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o 940 para o outro lado. E vou dividir 900, ou posso multiplicar cruzado, mas eu vou dividir, que vai ficar mais fácil, 940, 0,95. E agora eu vou multiplicar cruzado, então eu vou fazer 340 vezes 1 é igual a 0,95 vezes 340 mais V. Então, mais simples. Então, vamos lá. 340 vezes 0,95, 323, mais 0,95 vezes V. Passo esse cara para o outro lado. Trezentos e quarenta menos 323, 17. E passo esse cara dividindo. Então, minha velocidade é igual a 17 dividido 0,95. Eu acho que a câmera está na frente, né? Vai dar 17 metros por segundo. Tá pegando no finalzinho, mas eu acho que vai dar para resolver. Dá 17,89. Tudo bem? Então achamos a velocidade do trem 17,89. Certo? Então, continuando o conteúdo, nós temos exatamente a parte aqui que ele diz, vou utilizar nosso currículo, a luz e a radiação eletromagnética. Então, a luz, ela também é considerada uma onda. Só que no caso, ela é uma onda eletromagnética. Então, se a gente for lembrar, o que é uma onda? A onda, ela segue essa análise de velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E a onda, dependendo da frequência que ela tem um espectro diferente, né? A gente chegou a estudar isso com a parte de som. Quando a gente estudou essa parte com a parte de som, nós vimos que existe uma gama de frequências onde cada animal consegue escutar, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com a luz. Ou seja, dependendo da frequência que eu tenho bandas diferentes de luz. Então, eu posso ter luz com ondas baixas, eu posso ter luz que vai ter uma onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio-gama. O que eu quero dizer com isso? Ondas baixas são ondas que são utilizadas aqui, como rede elétrica, né? Ondas de rádio são utilizadas para TV e rádio. O Wi-Fi aqui, utilizado na linha do micro-ondas. Infravermelho utilizado pelo controle. Luz visível é a luz que a gente vê. Ultravioleta é exatamente, no caso, por exemplo, a luz emitida ali pelo sol, né? Raio-x é onde faz raio-x. Então, no caso, a primeira coisa que a gente vai começar a ver é esse cara aqui, Repara que aqui eu tenho dois tipos de bandas, um relacionado à frequência, ou seja, a frequência aumenta, e outro relacionado ao comprimento de onda. O comprimento de onda ele diminui, de 100 ele vai diminuindo, tudo bem? Exatamente por quê? Porque eles são inversamente proporcionais, enquanto um aumenta, o outro diminui.
né? Que eu dou até um exemplo de uma pizza. Ó. Algo inversamente proporcional quanto mais gente tiver para comer uma pizza, menor vai ser o pedaço que cada pessoa vai comer. Isso é inversamente proporcional. Diretamente proporcional quanto maior a quantidade de salgados comidos, maior será o valor que você terá que pagar por eles. Certo? Então, a primeira onda que a gente vai estudar no caso, a onda de rádio. Ou, no caso, aquelas ondas de rádio. Então, o que seriam essas ondas de rádio? As ondas de rádio são emitidas ali por satélites, antenas. Então, aqui eu tenho a antena do Pico do Caledônia, antenas aqui de televisão e tudo mais. E essas ondas, elas são divididas em duas estações. As estações AM e as estações FM. E aí, como funciona? O interessante é que a nossa própria camada de ozônio ele funciona como uma barreira. Então, ele impede que a onda ela saia para fora do planeta. Então, a gente pode utilizar a nossa ionosfera como se fosse uma reflexão. Ou seja, quando estiver tipo jogando sinuca, a gente joga para o céu e o céu vai, bate e volta. Então, como eu falei, existem dois tipos de radiação de ondas. A primeira que a gente chama de FM, a segunda que a gente chama de AM. Eu acabei não botando aqui, eu vou botar. Então, a estação AM é uma estação que a gente chama de amplitude modular. O que isso quer dizer? A gente modula a amplitude dela. Lembra de acústica quando a gente estudou amplitude? Então, a gente modula a amplitude. Ou seja, qual é a vantagem de eu ter uma estação AM? A vantagem é que eu tenho longo alcance. Então a estação AM, ela apresenta uma vantagem de longo alcance. Qual é a desvantagem? Qual é a desvantagem da estação AM? Ela tem muito ruído, ou seja, você não consegue ter muita coisa. Então, geralmente, uma estação AM é muito raro de você ver música escutando, porque você não trabalha muito bem a sonoridade. Então, geralmente, você vai trabalhar numa estação AM com música, com texto, com comentários. Geralmente o AM tinha a Voz do Brasil, né, de 7 horas. Então, é pessoal mais comentarista, né? Já a estação FM, que é o que é mais utilizado, e hoje em dia eu acho que não existe mais AM, é só FM, ela é uma estação de frequência modular. Ou seja, só para a gente terminar aqui, ela tem ruído, pois sofre interferência. Já o outro a gente chama frequência modular, ou seja, eu estou mudando a frequência, modulando aquela frequência. Qual é a grande vantagem dela? A vantagem é a qualidade do som. Ou seja, eu consigo imprimir uma onda de maior qualidade. Então, estação FM, por exemplo, a gente tem lá Friburgo FM, temos Estação Dia, temos Sucesso FM. Então, cada uma delas são estações que tocam música, porque a qualidade sonora é muito boa. Só que qual é o grande problema? Ela não tem um grande alcance. Então, uma estação, por exemplo, do Rio, é muito mais difícil da gente conseguir escutar aqui em Bom Jardim. Mas se fosse uma estação AM, provavelmente a gente conseguiria escutar. Então, a desvantagem curto alcance. Tudo bem? Então, ele não tem um alcance tão longo. Então, seguindo aqui com as nossas ondas, a próxima que a gente tem é o que a gente chama de micro-ondas. E eu acabei botando infravermelho, nem sei porquê. Deixa eu pegar aqui o nosso micro-ondas. Aqui, ó. Então, o micro-ondas, basicamente, ele é um tipo de onda especial. Ele é um tipo de onda especial que era utilizado muito na Segunda Guerra Mundial.
Então, o que acontece? Antigamente, né, eu cheguei a falar para vocês como que a pessoa escutava, né, como que a pessoa identificava o, o inimigo lá na frente. Se fosse um tanque, um avião, algo do tipo, você escutava pelo barulho. Então, se desenvolvia sistemas aonde a pessoa tentava escutar, né, tropas inimigas e aí poder se preparar para a guerra. Isso, claro, na Primeira Guerra Mundial. Só que esse sistema ele evoluiu e ele evoluiu e se transformou no que a gente chama de micro-ondas. Ou seja, o que é em si a micro-ondas? A micro-ondas ela é um espectro de luz, um espectro emitido em que ele consegue agitar moléculas de água, de sal e de gordura. Então, por exemplo, aquele micro-ondas que a gente tem lá em casa, né, que cada um tem na sua casa, que bota o alimento esquenta, ele só consegue agitar moléculas de água, de gordura e de sais. E o que ele faz? Ele literalmente pega a molécula e fica girando a molécula. Ou seja, uma hora a molécula está para cima, outra hora está para baixo. Está para cima, está para baixo, para cima, para baixo. Esse movimento da molécula é o que vai aquecer e vai aumentar a temperatura. Qual é o grande risco de eu poder utilizar um negócio como esse? O grande risco é que fazer só esse movimento vai aquecer o material, mas não vai fazer ele mudar de estado. Ou seja, como que eu faço que a água ferva? Eu faço com que as moléculas se choquem com outras, e aí eu vou gerar fervura. Então, se eu colocar, por exemplo, um copo de água no micro-ondas e colocar, sei lá, 5 minutos, vai acontecer que esse cara vai agitar tanto que ele vai ter uma temperatura muito alta. E aí o grande problema é que ele vai ter uma temperatura acima da temperatura de fusão. Então, no momento em que eu for tirar esse copo da panela, as moléculas vão entrar em contato, vão se colidir uma com a outra, e basicamente eu vou ter que esse cara instantaneamente vai evaporar. Então tem um problema muito sério para utilizar o micro-ondas. E como eu falei, ele aquece apenas água, gordura e sais. Então, por isso que quando eu coloco, por exemplo, feijão, macarrão e arroz e farofa, o feijão vai aquecer, muito raramente a farofa vai aquecer, porque a farofa não tem tanta gordura, não tem sal, não tem água, tudo bem? Antigamente, na verdade, esse cara aqui ele foi muito utilizado para identificar os radares, que foi o caso que eu falei aqui, ó, né, das formas de orientação. Então, basicamente, o radar, o micro-ondas, era um pulso que você emitia, e aí, dependendo do objeto ficando na frente ou não, né, ou seja, você emite um pulso, igual que eu tenho aqui. Então, eu mando um pulso, o som ele vai bater nesse objeto e vai voltar. Dependendo do tempo que ele leva para bater e voltar, você consegue identificar a distância que esse cara vai estar. Então, aqui ó, ele consegue dizer, ó, ele dá um range de 8, então provavelmente aqui deve ser 8 metros, 8 quilômetros, não sei. E aqui você consegue identificar, ó, se for, digamos que seja 8 quilômetros, então esse cara vai ter mais 8, mais 8, mais 8. Então você consegue identificar que tem alguma coisa por aqui, ó. Mais ou menos isso. E o que acontece? Esse micro-ondas, dizem as lendas, né, que o cara que estava testando esse micro-ondas, ele tinha uma barrinha de chocolate. E ele colocou no bolso. E ele foi testar esse cara. Quando ele voltou, quando ele reparou, a barrinha de chocolate ela tinha derretido. Ou seja, ela tinha convertido todo o chocolate, né, tinha aquecido devido ao calor. E aí a gente teve o efeito aí do micro-ondas. Certo? Então, por hoje a gente vai ficar só com essa parte. E aí a gente continua na próxima aula os outros tipos de onda. Vemos lá o eletromagnético e por aí ele vai. Certo, gente? Então até a próxima. Falou!